Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Cara, eu trouxe um indicador aqui poderoso aqui pra vocês. E só por esse indicador aqui vocês têm que deixar o like de vocês. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo você só vai ver aqui nesse canal. Beleza? Se inscreve aqui e aguarde a nossa live aí 21h15 do dia de hoje, tá? Que indicador é esse aqui, meus amigos? KST, ou mais conhecido como indicador de certeza, tá? Indicador de certeza, KST, tá? Esse indicador aqui, ele vai mostrar para você exatamente topo e fundo, tá? Ele vai te dar a certeza do cruzamento quando a tendência se inverteu, tá? Então aqui nas configurações, olha, tem aqui um padrão básico aqui de algumas médias móveis, tá? De 10 períodos, de 15 períodos, certo? Básico aqui, você não tem que mexer em nada, certo? Tem aqui o KST que está de verdinho, né? E o período de cruzamento que é vermelhinho, tá? Então, você não precisa mexer em nada, você pode usar a configuração padrão aí, depois se você quiser, você pode estar modificando isso daí para uma média móvel que você se adapte melhor. Mas isso aqui por si só já funciona extremamente bem. Sempre vai te digitar o topo e o fundo, tá? Eu já trouxe aqui um MACD, já trouxe o OBV, agora estou trazendo esse indicador de certeza. Aí você pode se perguntar: poxa, Samuca, mas não existe nenhum indicador que dê certeza. Mas aqui, a partir do momento que esse indicador cruzar, você já vai ter diversas confluências de fundo e diversas confluências de topo. Então vamos ver aqui no histórico aqui do Bitcoin, o que aconteceu, né? Sempre no histórico do Bitcoin, tá? Vamos puxar aqui lá da sua criação, certo? Ó, desde aqui do primeiro grande topo, ó, deixa eu diminuir isso aqui, ó. Desde o primeiro grande topo aqui, certo? Quando essa linha verde está por baixo, isso significa que a força vendedora está tomando conta, beleza? Por isso que a linha vermelha em cima significa, né, que o mercado está caindo. E o contrário também, né? Então, quando a linha verde está por cima, significa que a gente está em bull market, tá? E linha vermelha, bear market. Sempre que estiver por cima vai estar ditando para onde que o mercado vai, tá? Sempre que acontece esses cruzamentos aqui, ó, sempre, olha só, deixa eu pegar aqui uma linha vertical, sempre que acontece esses cruzamentos aqui, ok? Você vai ter certeza que a força vendedora está tomando conta do mercado. Ou o contrário também, tá? Então aqui a gente teve o cruzamento aqui exatamente aqui nos 10 dólares, o Bitcoin foi lá para 2 dólares, tá? Depois, a gente aumentando aqui isso daqui, vamos ver aonde que a gente teve o cruzamento, olha só. A gente teve o cruzamento exatamente aqui, ó. O Bitcoin vai, acha um fundo, depois ele vem e acha um topinho aqui, ó. A gente teve o cruzamento aqui, ó, nesse fundo ascendente aqui, ó, tá? Exatamente aqui, ó, na região, aqui para ser mais exato, ó, na região de 4 dólares, depois o Bitcoin foi lá para os 257 dólares. Note que logo após ele até corrige aqui, mas na verdade isso aqui foi um movimento de pullback, tá? Fez um pullbackzinho, né? Depois aqui deu uma entrada aqui, ó. Deu isso aqui, você pode ter pontos de entrada, tá? Não necessariamente você precisa usar isso aqui para isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, não, mas aqui vai te dar pontos de entrada para você lucrar quando você for querer entrar em algum criptoativo, tá? Então pode ver, toda vez que cruzou aqui esse indicador de certeza, ó, aqui no caso saiu de 20 dólares e foi para 257 dólares, deu mais de 10x, beleza? Vamos ver aonde que cruzou aqui, ó. Ó, cruzou exatamente aqui, ó, nesta velhinha verde aqui, ó, exatamente aqui, ó. Lembrando, aqui a gente tem um indicador de 4 médias móveis, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando aí, é esse MA Ribbon aqui, beleza? Média de 20, 50, 100 e 200, tá? São as 4 médias móveis. De repente você tem o TradingView gratuito aí, não pode colocar as médias móveis, use esse indicador aqui que você coloca 4 ao mesmo tempo, tá? Aqui no caso tá 20, 50, 100 e 200, eu configurei essas linhas aqui de acordo com como eu configuro, né? Média de 50 branquinha, média de 100 amarela, média de 200 verde e azul turquesa, média de 20 períodos, ok? A gente tem o cruzamento aqui de novo, tá? A gente sai de 100 dólares e vem aqui para 67 dólares e note, logo em seguida a gente cruza aqui de novo, tá? Então você vai ter pontos
de long e pontos de short, ó, a gente cruzou aqui, né? Foi um pouquinho para frente, tá? Esse cruzamento aqui, mas você pode ver que mesmo assim depois ele saiu de $500 e foi para $1.000, deu mais de 100%. Então você vai ter pontos de entrada se você tiver em dúvida. Ah, meu amigo, eu perdi a entrada e agora o que eu faço? Com esse indicador aqui você pode ter certeza da tendência que a gente está criando, beleza? Depois, ó, ele cruza aqui exatamente, ó, e você pode ver que ele cruza muito próximo do topo, tá? Isso aqui eu tô trazendo para vocês verem os pontos de entrada, como que a gente tem confluências aqui, tá? Olha só, cruza aqui, ó, de novo aqui, mais ou menos aqui quando o Bitcoin toca na média de 20 mais ou menos é quando a gente cruza, né? Então cruzou aqui em $600 e logo depois, olha só, o Bitcoin foi para $160, tá? Então eu quero que vocês reparem sempre que a gente chega no fundo o que acontece. Olha só, sempre que a gente chega no fundo aqui, ó, a gente cruzou exatamente aqui, ó. Olha só, exatamente aqui, ó. Olha só que interessante, tá? Uma vela antes, na verdade, aqui, ó. Aqui a gente cruzou, certo? Pode ver que você compraria no fundo máximo aqui, ó, de $200, se você se baseasse aqui. Imagina você comprando Bitcoin a $200, cara, surreal, tá? Vamos ver aqui o topo, o que aconteceu com o topo, né? Depois que o Bitcoin foi, olha só, ele até cruzou aqui, mas se manteve acima aqui. Aqui foi um triângulo ascendente, tá? Pode ver aqui, ó, mesmo que tenha cruzado aqui, ó, vamos supor que você tivesse saído aqui, ó. Você saiu aqui nesse cruzamento aqui, né, de $450 em definição. Olha quantas semanas ficou aqui, cara, ficou muito tempo aqui. Você não passaria por isso, tá? Ficou aqui mais de 12 semanas, mais de 3 meses ali só lateralizando, tá? Então você poderia ter entrado exatamente aqui no cruzamento. Ah, beleza, você pagou um pouquinho mais caro, mas você não viu o que? Você não viu o ativo ficar derretendo por várias semanas na sua carteira, tá? Ficar oscilando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Não, você teria certeza, tá? Então aqui, ó, você poderia ter entrado aqui, ó, ter lucrado aqui, ó, de 580 para $800, né? Depois até cruzou para baixo de novo, mas você pode ver, né, que aqui na frente, ó, cruzou de novo. Olha só, se você entrasse toda vez que o indicador cruzou aqui, mesmo que você saísse ali com um pouco de lucro, cara, você ia ter lucro todas as vezes. Não teve uma vez que cruzou e o preço não subiu, tá? Pode ter sido 30%, 40%, 50%, mas subiu, tá? Olha só aqui, ó, cruzou aqui após um rompimento aqui, ó. Olha lá o que aconteceu. Saiu daqui, ó, de $770 e foi a sua máxima histórica ali de $19.000. Imagina você entrando aqui no Bitcoin, ó, $700 fazendo aqui 2.400%. Cara, é surreal. E pode ver que toda vez que cruza no topo, normalmente é um fundo, olha lá, ó, até deu uma corrigida, né? Até deu uma corrigidinha aqui, ó. Se você tivesse saído aqui nessa região aqui, ó, $10.000, né, teria perdido aqui mais ou menos 50%, mas você não pegaria esse bull market todo aqui, ó, porque cai, anda de lado aqui, ó, e depois desabe e vem para cá, ó. Mas olha o fundo onde que foi, ó. Olha onde que o Bitcoin cruzou de novo. Exatamente, ó, sempre indicando fundo, sempre indicando reversões, tá? Isso eu não tô nem falando aqui pontos em que o Bitcoin bateu na média de 200. Não, estou apenas falando aonde que cruzou muito semelhante aqui ao MACD, né? Deixa eu até ver aqui o MACD se tem alguma confluência de curva aqui. Deixa eu botar esse MACD para cima aqui pra gente estar dando uma olhada se a gente tem alguma confluência aqui, ó, tá? Olha só, olha como é que esse indicador ele cruza antes do MACD, ó. Tá vendo? Na verdade o MACD, essa configuração do MACD cruzou antes aqui, tá? Mas aqui a gente tem a certeza desse cruzamento. Então você pode estar usando aí esses dois indicadores como base para você fazer as suas entradas. Eu achei muito interessante aqui, né? Às vezes você não se dá muito com o MACD porque tem as barras de volume. Aqui você só tem essas médias móveis. Esse MACD aqui, ele está configurado com as médias tradicionais 12 e 26, ok? 12 e 26, tá? Mas aqui a gente tem algumas médias móveis diferentes, tá? E aqui você vai ter certeza do que está acontecendo. Então, olha, a gente ainda não cruzou agora nesse atual cenário para cima, tá? Mas a gente já deu uma cruzadinha aqui, né? Que foi bem no topo ali, ó. Você pode ver aqui no primeiro grande topo, o que aconteceu? Exatamente lá no topão, ó. Esse indicador cruzou, tá? Aqui, ó, foi mais ou menos aqui, ó. Olha lá, o indicador cruzou lá, ó. Tá? Uma vela antes, na verdade, né? Foi entre essas duas velas aqui, ó. Ok?
cruzou. Então aqui você tem certeza do que o gráfico está fazendo. Vamos ver se o MACD já tinha cruzado aqui nessa região aqui. Vamos ver o MACD também cruzou na mesma região ali, tá? Então você pode usar como confluências aí o gráfico, certo? Do MACD juntamente com esse indicador de certeza, tá? Que você vai ter boas assertividades, tá? Inclusive, o tipo de movimento que a gente está fazendo, se ele é muito forte, se não é, tá? Você pode ter exatamente isso. Você pode ver que essa alta aqui, ela foi inclusive, perdão, menor do que essa alta aqui de 2017, embora a explosão tenha sido muito forte, tá? E olha o que aconteceu no outro topo. Olha como é que a gente sobe sem volume nenhum, tá vendo? Então, esse indicador pode te ajudar na hora de você identificar, poxa, isso aqui foi uma forte tendência, foi uma baixa tendência, você tem que interpretar o que está acontecendo, tá? Então acho bem válido esse indicador aqui para você confluir com outros indicadores e ter certeza do que está acontecendo, tá? Mais um aí que vai ficar na minha lista, vocês vão ouvir eu falar bastante desse indicador aqui, eu vou estudar mais, vou mudar as médias móveis dele, vou aprimorar para o meu setup e vou trazer mais vezes ele aqui, tá? Então, olha, a gente ainda não rompeu aqui, tá? Ainda não achamos um fundo definitivo. É claro que se o Bitcoin começar a andar de lado aqui, a gente pode sim, talvez no reteste, ter esse cruzamento, tá? Só que a gente apenas cruzou aqui a média de 20 com a média de 50, tá? Acabamos de romper a média de 100 ainda e a média de 20 tá querendo cruzar aqui com a média de 100. Sempre que cruzou com a média de 100, ó, a gente ainda tem uma quedinha, tá? Toda vez que cruza, exatamente no cruzamento, na verdade, costuma, né? Pelo menos aqui em 2017, foi o fundo do Bitcoin, tá? Quando a média de 20 cruzou a média de 100. Aqui embaixo também, ó. Quando a média de 20 cruzou com a média de 100, a gente teve o fundo do Bitcoin, tá? Coincidentemente, a gente acabou tocando na média de 200, tá? Deixa eu ver aqui atrás se a gente tem alguma coisa. Quando a média de 20 cruzou a média de 50, a gente teve o fundo do Bitcoin, tá? Aqui atrás, tá? A gente não tinha média de 100 aqui ainda, mas é bem válido isso daqui, ok? Então a gente tem várias confluências, ó. Toda vez que a média de 20 cruza com a média de 100, a gente costuma ter o fundo em até 2 semanas subsequentes. Foi aqui, tá? 2 semanas para frente, em 2014. Aqui a gente cruzou, já estava exatamente no fundo, ó. Quando a gente cruzou aqui, ó, em 2017, deixa eu limpar aqui, ó, a gente cruzou aqui, ó, a média de 20 com a média de 100, a gente teve o fundo ali, tá? Então, olha, a gente tá bem próximo aqui, certo? Claro que aqui a gente foi exatamente no dia que teve esse cruzamento, tá? E aqui foi 2 semanas à frente desse cruzamento, ok? Eu poderia até considerar, 2 semanas. 2 semanas seguintes foi o fundo, tá? Aqui foi exatamente no cruzamento e aqui a gente já está praticamente cruzando de novo aqui a média de 100 períodos, tá? Então, mais uma maneira de você estar interpretando o que está acontecendo com o gráfico, certo? Só que a gente também está passando por vários cenários que não aconteceram no passado. Então isso aqui pode se desconfigurar um pouco, tá? Mas é bem interessante essas confluências que já aconteceram no passado. Então sim, pode ser que a gente esteja num fundo, não quer dizer que a gente vai bater e subir, não. Mas, se aqui de fato, nesse cruzamento, que deve acontecer nas próximas 2 semanas aproximadamente, a gente tiver esse cruzamento aqui, é bem provável, né, que após a gente voltar para cima da média de 20, a gente venha buscar o topo anterior, tá? Que no caso seria aqui na casa de 48 mil dólares, beleza? A gente vai acompanhando aqui, né, o que vai acontecer pós esse cruzamento aqui, mas tá bem nítido, né, que se a gente tiver esse cruzamento junto com esse indicador de certeza aqui que nos mostra se de fato aconteceu ou não um fundo ou um topo, a gente vai ter mais confluências da região que a gente está no momento, ok? Mais tarde eu trago mais informações para vocês, links aqui na descrição, cupom armadilha 70% de desconto e claro, me sigam lá no Instagram, Trader Samuca Oficial, arroba Samuca Trader Oficial, tá? Aqui eu coloquei uma publicação hoje sobre o movimento que o Bitcoin está fazendo, certo? Qual o atual cenário que a gente está vivendo, né? O que eu acredito que vai acontecer. Então me segue lá que vocês vão ter notícias todos os dias. Valeu, meus amigos. Forte abraço, a gente vê na nossa live às 21h15. Fui!